verdade, você ouviu. Boa Você ouviu aí, noite. Tico-Tico? Tico-tico no fubá. Rapaz, isso é um barato, bicho. Eu, Pois é, eu achei cara. E você sabe interessante por quê? porque, Você claro, sabe por velho, quê, né? Você claro, sabe por quê? eu acho Oi? maravilhoso porque a gente vai estar falando de um cara que foi ator, diretor, roteirista, e os primeiros filmes dele eram chanchadas, né? Então a gente tá falando de um marco do cinema Exato. brasileiro, que é embrionário, na verdade, né? Que são Isso, Tico-Tico no detalhe, né? Fubá. O Tico, cara, eu acho que foi o filme que elevou o Anselmo Duarte ao estrelato, né? O cara já era Foi! galã e explodiu. E detalhe, tinha a grande, a toda linda Tônia Carreiro, minha Tona nossa. Carreiro. E é interessante porque, assim, a gente sabe que esse ano é o ano das comemorações do centenário, né? Para quem está entrando na Isso. live agora, dia 21 de abril do mês passado, fez 100. E tá aí, tu tá. Isso. Tá conseguindo me ouvir? Tá, agora sim. Ah, ok. Sim, dia 21 de abril, ele completaria 100 anos, né? Anselmo Exato. Duarte. E tiveram várias lives de artistas, diretores também, em homenagem a ele. Tem uma discussão muito grande, tem uma discussão muito grande sobre. O pessoal tá falando que tá sem áudio aqui, mas eu tô conseguindo ouvir. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você tranquilamente. Pois Será que a é. galera tá ouvindo bem? O pessoal Você do tá me Eita ouvindo? Resenha, tô ouvindo bem. O pessoal do Eita Resenha colocou aqui que tava sem áudio, mas tá ótimo. Ah, Ah, ficou agora, pronto, agora ok. tá, agora Ok. tá ok. Ei, deixa eu falar aí. Amanhã tem uma live com a galera do Eita Resenha. É mesmo, bicho, eu não sabia. Isso. Às 19 horas, você que está aí nos Aham. assistindo, não é? Amanhã uma Participar. live, vai ser um barato, cara, Nosso sério. parceiro, É, nosso parceiro, o Matheus, participa, né, isso, cara? Matheus Monteiro, um abraço, Matheus. isso. O Julian também Juliano e outra galera também. aí muito boa, cara. E detalhe, trazendo uma inovação na comédia aqui em Palmeiras dos Índios e produzindo, né, cara? Eu acho que o barato é Cara, isso. esse é o melhor, né? Produção. Produzindo. Produção é o É, melhor. O mais parabéns, importante é viu, galera produzir. aí. Parabéns, Matheus, pessoal aí. Matheus trabalhou muito pela Costa Livre, com claquetista, algumas coisas que eu fiz aí no início. A gente parou um pouquinho por conta das problemáticas editais e pesquisas, aí deu uma Isso. paradazinha, mas o Matheus sempre continuou com o teatro e outras coisas também. O Matheus é ótimo. Mas assim, voltando para a nossa discussão, né? E para quem está entrando agora, a nossa live é uma live especial, é uma homenagem, é a nossa segunda homenagem a um grande cineasta. A gente fez uma homenagem a Nelson Pereira dos Santos e sobre o Isso, cinema novo, uma discussão sobre o cinema novo, e agora uma live sobre Anselmo Duarte e puxando uma discussão mais específica, né, sobre o Pagador de Promessas, né? A gente vai abrir um espaço no finalzinho para discutir um pouquinho do Pagador de Promessas. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre a isso, produção da Vera Cruz ou a produção da Atlântida, fica à vontade, a gente faz uma pesquisazinha rápida e tem como discutir. Mas assim, só deixando claro, a gente está falando de um cara que ele foi ator, ele começa como ator, depois ele se sagra como diretor, como roteirista, trabalha com os grandes dos anos 50, anos 60, anos 70, e é o primeiro brasileiro a ter um filme que ganhou uma Palma de Ouro em Cannes. É o único filme que tem a premiação da Palma de Ouro em Cannes, que é O Pagador de Promessas, né, de 62. isso, E o primeiro filme também a ser indicado ao Oscar do melhor filme estrangeiro, né, que foi O Pagador de Promessas isso, também. E isso, exatamente. E eu acho maravilhoso porque quando a gente para discutir um cara que ele tem um pé no teatro também, isso faz lembrar um tipo de. Tá me ouvindo? Tô sim. Pronto. E agora ficou ótimo o áudio. Tava bem baixinho. Mas a gente tem, como você falou, Tico Tico no Fubá, e tem Eu Amei um Bicheiro. A gente tem uns títulos, cara, que Isso. são muito, muito Cara, interessantes nos anos 50. ele participou de um filme, eu tava vendo a biografia dele, que não foi terminado, né? Um filme de Orson Welles, né, cara? Aham.
essa coisa do contato com grandes produtores, né? Essa produção do Orson Welles era uma produção que já vinha aos trancos e barrancos nos anos 50. E não tem nem como. A Isso. gente teria que fazer várias lives para falar só do Orson Welles, né? Para quem não conhece o cinema do Orson Welles. Eu gosto de dizer, Ed, que o Orson Welles equivale a Jimi Hendrix na guitarra, porque o Orson Welles Isso. no cinema. O Jimi Hendrix ele criou aqueles arpejos, aquelas coisinhas complicadas e tal. Boa noite, pessoal que tá entrando Isso. aí, Débora, os demais. E o Orson Welles ele cria os ângulos, né, as posições para poder criar a linguagem da cena, né? É uma coisa que já era do briefing, que ele Exatamente. adapta e tal. Isso. Então, O para quem gosta enquadramento, de cinema, cara, cavar um buraco para colocar a perfeito. câmera embaixo, fazer um enquadramento perfeito, quer dizer, o plano americano foi ele que criou Isso. praticamente, aquela panorâmica. Cara, fantástico. E E a grande obra-prima, né? Cidadão Kane, né? Cidadão Que Kane, sempre está aí entre os melhores filmes de todos os tempos. dos 100 filmes fantásticos da história do cinema, Cidadão Kane fica, acho que, entre os 3 primeiros sempre, não tem como discutir. Sempre, Porque, sempre, 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 porque sempre. é uma escola de cinema, fez uma escola de cinema. E se tratando do Anselmo Duarte, os primeiros filmes dele eram chanchadas. Lembrando que, se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre chanchadas, vai encontrar duas grandes produtoras no Brasil, que é a Vera Cruz e a Atlântida. Ele começa sendo um Isso. ator pela Atlântida, lançando alguns filmes, e ele já era um galã, Ed. Ele é um cara bem afeiçoado, um cara boa pinta, entendeu? E então chama muita atenção isso na figuração dele, nesses primeiros filmes, que eram filmes carnavalescos, filmes que tratavam de festividades nacionais. Tinha um quesinho de crítica social, porque aparece o bicheiro, tem muito a ver com os contos do Nelson Rodrigues futuramente, aquela coisa da traição, carioca, Sim, entendeu? sim. Você vê um cinema de marchinha dos anos 50. Se alguém for fazer uma pesquisa sobre esse cinema, provavelmente vai encontrar pornô chanchada. Não tem como não encontrar pornô chanchada. Logo ali do lado vai Isso, estar pornô chanchada. Então tem que fazer uma divisão muito grande do que era a produção da chanchada e a produção da pornô chanchada. isso. Tem uma coisa muito Ó, interessante. chanchada. Pessoal, chanchada é livre. Simples assim. A Pois porno, é. a porno chanchada, não. Pornô chanchada não, é totalmente diferente. E uma das coisas bem interessantes que eu vi nas pesquisas do Anselmo, pesquisa do mestrado em sociologia, porque eu falo do cinema da Vera Cruz e da Atlanta, é que muitos intelectuais de esquerda ficavam meio de lado com relação à figura dele enquanto cineasta, porque Olha, pode falar, pode e falar. aí eu queria fazer uma pergunta, porque Aham, na biografia que eu estava lendo dele, houve várias desavenças, principalmente com a galera do cinema novo, cara. com certeza, com E certeza. aí, qual é a minha indagação? É que se convencionou no Brasil que fazer cinema é partir para a esquerda, Pois é, e não é? perfeito. Exatamente. Não, Parece que para se fazer cinema, ou para ter respeito aqui no Brasil, para se fazer cinema, tem que ser um cinema que sempre critique e sempre puxe para o lado da esquerda. E aí a pois gente é. percebe que o cinema novo, ele criou essa escola, não é? E aí o Anselmo é um liberal, né, cara? Ele não se Liberal, enquadrou cara. nesse mundo aí, né? Então, ele foi relegado ao ostracismo, cara. Pois é, olha, é uma coisa muito emblemática isso, porque quando a gente assiste O Pagador de Promessas, O Pagador de Promessas é cinema novo. O Pagador de Promessas é uma crítica Exato. contra a igreja, cara. É uma crítica contra um sistema patriarcal, entendeu? Sim, Ali no sim. Brasil. E mesmo assim, não é enquadrado como uma bandeira, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, como o Dragão da Maldade, Terra em Trânsito do Glauber, tá entendendo? Porque se a gente for parar para Isso. analisar, o Robson Luan, um aluno meu, colocou, o preconceito da O maioria. preconceito da maioria. Pois é, cara, porque olha, quando você se presta a fazer cinema, não é todo cinema que é político. Tem um quê de político porque é inevitável. Você está fazendo, às vezes, uma crítica ali que está numa metáfora, entendeu? Mas os Isso. cineastas, pelo menos os grandes cineastas que a gente conhece, eles não vestiram uma camisa essencialmente de um partido ou de um grupo. Eles tentaram criar histórias a partir de um elemento de fantasia, entendeu? Ou com dragões, ou com fadas, mas tentaram externalizar um pensamento, entendeu? Não necessariamente do elemento político. Por exemplo, quando o Glauber fez Terra em Transe, isso é bem interessante, o Luan está assistindo ali, o meu aluno ali
a antiga aluna da Unirv, quando o Glauber fez Terra em Trânsito acabou sendo aprovado pelo DEIC, pelo Departamento de Treinamento, durante a ditadura militar. Porque eles não entenderam, ninguém entendeu a metáfora de Glauber. Exato. Eldorado, isso, que é Eldorado. É Brasil. É o Brasil, só que era muito inteligente, Edmilson. Era muito inteligente, Terra em Trânsito, aí passou tranquilo, tá entendendo? Significa que a ditadura é ignorante, né? Pois é, eles não tinham noção de certas coisas, bicho. É onírico, meu irmão. A discussão em Terra em Trânsito é amplamente onírica. Quando a gente vê o Zé do Burro em O Pagador de Promessas, com o Leonardo Vilar, que fez o quê? 96 anos recentemente, 95 ou 96? Isso, cara. 96 anos, cara. Não, na verdade é 97. Ele é de 23. 23? Meu Deus. Ele vai fazer 97. É um ator absurdo, bicho. Eu acho que eu vi várias coisas dele. E é fantástico. Quando você vê a Aurel Veja Augusto Matraga, aquela representação dele, aquilo é fantástico. Ele tem uma expressividade absurda. Louco. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque o Roberto Santos, 65, né? E eu acho que ganhou um prêmio, cara, em Cannes. Eu acho que foi de melhor filme de ação, alguma coisa assim. Eu lembro que ele ganhou vários prêmios lá fora também. A Aurel Veja Augusto Matraga é da obra Sagarana, de João Guimarães Rosa. Uma adaptação. E tem o glorioso Jofre Soares no papel de Joãozinho Bembem, que é um espetáculo, cara. Cara, sério. Ele é um articulador, né? Isso, não. Político, bicho. E eu quando assisti a primeira vez, cara, eu gosto de filmes de ação. Uhum. Eu lembro que eu assisti um filme do chinês John Woo. O nome do filme era The Killer, e tinha uma cena na igreja que é um massacre. E eu fiquei assim, o filme de 89, poxa, que filmaço. E aí, quando eu assisti no final dos anos 90, início dos anos 2000, pela primeira vez, a hora eu vejo Augusto Matraga, e assisti a última cena, cara. O filme inteiro é uma obra-prima, mas a última cena, que é numa igreja, e é um massacre, cara, e no final tá o Leonardo Vilar com um facão, parece, o Jofre Soares com uma lança, e os dois brigando, bicho, e um massacre na igreja, cara. Todo mundo morto. É um espetáculo. É Tarantino. Exato. É inevitável. Essa galera viu eles lá e disse, poxa, eu vou fazer uma coisa igual. E é brasileiro. É brasileiro, bicho. É como você vê essa representatividade da chanchada, que depois vem desaguar no cinema novo. A gente sempre coloca essa discussão sobre o elemento da esquerda, porque, olha, a maior parte dos cineastas do cinema novo, eles liam Marx. Nelson Pereira dos Santos, na primeira entrevista que eu fiz dele, ele disse, olha, eu lia muito Marx, eu sou filho de um alfaiate, de uma dona de casa, mas eu tinha muito interesse em querer entender política e tal. Mas o cara era fã de John Ford, entendeu? O primeiro cinema que ele se adequa para ser assim, absolutamente o precursor dele em termos de amadurecimento intelectual para poder filmar é John Ford. O cinema americano, ele inunda o pensamento desses cineastas. Eu falo do Nelson porque o Nelson, a gente discutiu na última live, o Nelson meio que abriu as portas para os outros cineastas, era o pai dos cineastas. Exatamente. Só que o Anselmo, ele já estava no meu patamar, ou talvez um pouco mais acima um pouquinho que o Nelson, porque ele já tinha ganho uma Palma de Ouro. Quando Vidas Secas foi a público em 63, ele já tinha ganho uma Palma de Ouro, já tinha feito contratos com produtoras americanas. Isso não era uma coisa interessante para os intelectuais de esquerda, eles não viam isso com bons olhos, porque eles queriam fugir dos contratos, daquela coisa do monopólio, da Gaumont, por exemplo. Eu lembro que quando o Glauber vai para a Itália, tem aquela coisa do Leão de Ouro, ele pede pro Malê, o Leão de Ouro e tal, na direção. E ele começa a gritar, você... Tem um documentário sobre isso maravilhoso, chama-se Labirinto do Glauber. E ele diz, você representa os interesses mercantilistas americanos da Gaumont, você ganhou, mas você não tem como ganhar de mim. O Glauber era festivo nesse sentido. Né? É verdade. E detalhe, a boa parte da ruína dele também se deveu devido às suas posições políticas, né, cara? Exato. Ele se isolou muito. E detalhe, viu? Tem aquela coisa no final da redemocratização, que eu ia falar agora. Era a ponte de ligação com o cinema de Anselmo Duarte. Porque, para quem não sabe, no início da redemocratização, com o João Batista Figueiredo, o Glauber fez uma carta a próprio punho, mandou para o João Batista Figueiredo, dizendo que estava muito feliz de que o Exército agora iria organizar. Não sou eu que estou falando isso, não. É o Glauber que está falando.
Muitas pessoas que não leram a biografia dele ou viram algum documentário não sabem disso, mas ele escreveu uma carta para o Opor e mandou para o exército e disse, olha, vocês vão restabelecer a ordem no país, as artes vão se centrar e tal. Glauber Rocha disse isso. Eu lembro que eu conversei com o Kaká no Rio de Janeiro, o Kaká Diegues, ele disse isso, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para 20 repórteres, Ailton. Ele disse isso. E mais, ele vestiu um terno, se barbeou e foi lá apertar a mão. Tem isso em vídeo. Ele apertou a mão e abraçou João Batista Figueiredo, porque ele achava que o projeto de cinema, os meandros que vem a organizar a Embrafilme, que a Embrafilme nasce em 69 e vai até 1990, entendeu? A Embrafilme ia ser uma coisa maravilhosa. Como em outros países isso ia acontecer. Não foi isso que aconteceu. Mas ele tinha esse pensamento. É mais ou menos, foi um pensamento de como se ele tentasse salvar o cinema nacional a partir do que ele estava querendo fazer com o João Batista Figueiredo. É muito diferente do Anselmo Duarte, porque o Anselmo Duarte ele não negava contratos de empresas porque ele tinha uma bandeira partidária ou porque ele lutava por uma revolução no sentido crítico do cinema. Ele sabia jogar. Eu li numa biografia que ele parecia muito a alguns produtores americanos. Tinha alguns produtores americanos, Ed, que a gente até já discutiu sobre isso, como o Scorsese, por exemplo, que no início da carreira faziam um filme comercial para a produtora, e depois que ganhavam um dinheiro, faziam um filme de autoria deles, sem rédeas, digamos assim, crítico. Isso. E o Anselmo tinha essa coisa, ele sabia jogar dos dois lados, entendeu? Sem levantar efetivamente uma bandeira de partidária e tal. Era um... O Ailton, olha, a Linda falou aqui. A Linda, essa do Glauber me impactou. Eita, por cima da... Pois é, Linda tá... Linda. Isso aconteceu. Eu já ia falar dela. Ela acabou de entrar, o Léo acabou de entrar, e o Moisés, não sei se você viu aqui, ó, o Moisés Gomes, eu acho que é isso o nome dele. O Moisés, Moisés Gomes, é do Cine System, Arapiraca, é um dos gerentes. Que massa. Moisés, se você tiver alguma novidade, Moisés, sobre quando o cinema de Arapiraca e a rede Cine System vai voltar a funcionar, digita aí para a gente ficar sabendo, Moisés. Seria muito bom, porque nós somos frequentadores, né, do Cine System aqui em Arapiraca. É claro. Mas assim, só respondendo a Linda se sentiu impactada com o Glauber. Ó, Linda, é o seguinte. No documentário eu vou passar para você o Labirinto do Glauber. Você pode até assistir no YouTube, tem ele completo no YouTube. Darcy Ribeiro responde essa questão, para você ter ideia. Darcy Ribeiro era amigo do Glauber e Darcy Ribeiro ele trabalhava com a Allende, né? Com a política do Chile, aquela coisa. Isso, Salvador Allende, exato. Exato. E ele disse, olha, o Glauber veio para uma reunião aqui no Chile e tal, e ele pediu para participar, e ele viu que os militares tinham uma postura específica com relação à arte e tal. Eu acredito, isso ele está falando no documentário, eu estou parafraseando o que ele diz no documentário. Aí o Darcy diz, ó, eu acho que o Glauber viu essa reunião com os militares e tal, e achou que o mesmo projeto de revitalização artística poderia ser colocado em prática no Brasil. Aqui. Entendeu? No período da redemocratização, no finalzinho ali do regime militar e tal. Isso ainda impacta muitas pessoas. Mas a gente tá falando de um cara que ele dava o sangue, ele dava a vida dele para a produção de um filme, entendeu? Então, ele ia fazer jogo de qualquer forma, para poder fazer com que o elemento crítico dele fosse ressaltado. Ele só não fez produções americanas porque ele disse que não iria pegar a crítica dele, o amadurecimento todo dele e colocar nas rédeas de produtoras de multinacionais. Não vou fazer isso. Eu quero a minha visão no filme. Ele não aceitou. Mas com relação ao projeto político aqui, ele fez isso. Tem essa carta publicada, tem o vídeo disso, para quem quiser ver. Isso. E é um cara que é o renome ó, analisou por cima, como tantos... Pois é. Acontece. É complexo. E isso aconteceu, mas assim, eu sou fascinado pelo cinema de Glauber Rocha, assim como eu sou fascinado com certeza. Cinema de Duarte. Não tem como você deixar de lado isso. Se a gente for parar para deixar de ouvir música, ouvir artistas porque eles têm perfis políticos ou são mau caráter, você não vai sobrar mais nada. Tenha certeza disso. Não sobra mais ninguém para você ver, nem apreciar um quadro. Não vou apreciar um Picasso, porque Picasso... Ailton,
Pô, Ailton, é um sobrevivente, cara. pois é, exato. É um sobrevivente. Eu acho que você assistiu também aquele documentário Rock Brasília, e tem uma fala, Aham. bicho, do Felipe Seabra, não é? Felipe Seabra é o cantor do Ira, não, como é de Brasília? Ah, cara, eu esqueci a banda dele, que ele dizia o Hum, seguinte, cara, eu quero o que você queria, que ele tá falando dos anos 90, né? Que houve aham. um ostracismo das bandas de rock nos anos 90 e alguns Aham. votaram. Aí ele disse, você queria o quê? Que eu ficasse num programa de culinária cantando para animais empalhados? Rapaz, bicho. Cara, não, mas ó, Titãs, Capital Inicial e outras bandas só conseguiram sobreviver porque foram para Ana Maria Braga, foram Exato. para programa de fulano, para esse tipo de programa, cara, mas sobreviveram. Sobreviveram, bicho. Não Lembrei, temos Plebe cultura. Hood, Felipe Ah, da Plebe Seabra, da Hood. Plebe Hood, Da Plebe exato, Hood. não é? Pois Então, é. assim, às vezes o cara tem que se submeter a um monte de coisa para sobreviver, cara. Você Sério. não vai jogar o que você acredita, o seu perfil de moral, no Isso. lixo. Mas você tem que talvez tenha um jogo de cintura. No meio artístico, isso foi muito criticado. Por exemplo, o cinema da retomada é nos anos 90. A gente tem o saudoso a Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Katia Camurati, né? Que é o cinema da retomada nos anos Sim, 90, aquela coisa sim, toda. Todo mundo, eita, agora vai dar certo. Aí vem Fernando Collor e tome. Acontece aquela problemática isso. toda com arrecadação, o fim da Embrafilme, não sei o quê. E começa que alguns investimentos particulares começam a financiar a produção de certos filmes. Mas, caindo mais uma vez no Anselmo Duarte, eu acho que houve uma rixa nos anos 60, preferencialmente porque ele era um ator da chanchada, entendeu? E eu não vou dizer que o cinema novo era uma coisa reclusa, era um cinema. Porque tem muita gente que pega o cinema novo e diz que é um cinema metido da besta. Não, o cinema novo é um cinema metido da besta, é um cinema dos intelectuais, então você não vai entender tudo. Realmente, tem muitos filmes que têm uma problemática complexa. Se você pega alguns filmes. A gente falou do Terra em Trans agora há pouco. Tem muita gente que não entende o que é o Terra em Trans. Tem outros filmes que tem uma leitura mais simples. Você pega o Vidas Secas, está escancarado ali. Não tem, é uma comunidade sertaneja nordestina fugindo da problemática da seca e indo para o Sudeste. É isso que você tem ali. Mas em se tratando de algumas outras obras, é muito comum você ver alguns críticos dizendo: era um cinema sem pé nem cabeça, você não entendia nada. A crítica metia o pau nos anos 60 em muitos filmes brasileiros. Mas se você Exato. fosse E ver. hoje, Pode falar, pode falar. não, Onde foi? hoje é bem possível que essa mesma crítica coloque eles lá no panteão dos melhores filmes. Pois é, depois o Nelson disse isso, o Glauber só veio ter aquela reverência toda quando morreu. Depois de velho, quando ele Pois é. faleceu e tal, explodiu no Ou mundo. seja, o filme que na época não foi entendido, a própria ditadura não conseguiu perceber Não entendeu, o que bicho. ele Não representava. entendeu. É. Alguns Eu filmes estão fui. tão assim na vanguarda, eu acho que eu posso falar isso, estão tão anos-luz à frente que, cara, vai demorar vários anos para que as pessoas entendam e discutam mais aquele filme. Então, eu lembro que quando eu assisti o Pagador de Promessas, eu acho que eu tinha uns 15 anos, 16. Cara, eu consegui o VHS, eu assisti, eu acho que um mês, eu acho que toda semana eu assistia 2 vezes, bicho. Eu fiquei muito impactado com algumas sequências, porque a gente já via Hitchcock, né? E aqueles planos de sequência nos fundos pretos e tal. Tem uma Sim, sequência que na igreja eu vou dizer que é a igreja do Passo, mas a igreja da Ladeira do Carmo, que era comumente chamada de igreja de Santa Bárbara. Toda vez que eu vou para Salvador, eu tenho que passar lá. Eu já fui 3 vezes. Todas as 3 vezes eu tenho 3 fotos ali na igreja de Santa Bárbara. Tem que ir na igreja de Santa Bárbara. Tem uma sequência da imagem de câmera que ela passa por dentro de um ferro do portão, bicho. Que aquilo me impactou pra caramba quando eu era mais novo. Porque eu disse, cara, como é que ele conseguiu fazer um negócio desses? É em 62 isso, bicho. E a câmera sai viajando e entra pelo espacinho ali, cara, o zoom, e pega as pessoas naquela problemática. Você não vai entrar na igreja, como é que você vai fazer uma referência dessa a um burro? Isso é uma heresia e tal. E aquilo cara, ali me impactou muito. aí aquela cena, então, essa cena eu lembro dela, é impactante, mas assim, bicho, a cena que mexe mesmo é quando a galera entra com ele na cruz e a Aham. câmera de cima, cara, pega aquela tomada ali, tipo assim, cara, é um espetáculo, é fantástico.
Anselmo Com Duarte jeito. Sim. sim, e conseguiu, cara, enquadramentos assim que Todo até mundo. hoje são a escola. É uma escola. Pagador de Promessas é uma escola. Eu sei que quando a gente fala do cinema novo, vem a cabeça Terra em Transe, vem a cabeça Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Mas o Pagador de Promessas de 62 já é cinema novo, já é um cinema. Mesmo que ele não tivesse ali fazendo parte daquele grupo de Paulo César Saracen, Nelson Pereira dos Santos, Sim, Kaká Diegues. Se você ver as fotos, ele não vai estar ali. Vai estar Joaquim Pedro de Andrade, de Macunaíma, vai estar o Kaká, vai estar o Luiz Carlos Barreto, vai estar o Nelson Pereira dos Santos, esse grupo aí. E o Anselmo não tá com essa galera. Pode fazer qualquer pesquisa. Só nas premiações, cinema brasileira, você vê o Anselmo Duarte e tal. Aí todo mundo pensa, poxa, esse bicho não participava? Não conversava? Eles conversavam sempre entre si. Só que quando eles iam falar de distribuição, quando eles iam falar de produção, aí ele, não, você pode fazer desse jeito. E o pessoal não queria se render, você está entendendo? Aí por isso que muitas pessoas criticam e dizem, existia uma panelinha do cinema novo e tal. isso, E ele isso. tinha um perfil quase americano, eu vou falar, cara. O Ailton, mas existia mesmo a panelinha. Existia. Cara, Porque onde é que não existe? era Mas o onde é que não cineclubista. existe? É como a gente, Exato. ó. Eu lembro de uma vez a É gente exibia pelo Lampião Cultural, na Casa Museu, nós somos cineclubistas ainda. Eu vou voltar a exibir isso. aqui na Costa Livre, você vai ver, a gente vai voltar a exibir. Mas quando a gente exibiu em 2007, 2009, a gente colocou Cinema Aspirinas e Urubu, de Marcelo Gomes, né? Isso. E todo mundo, que filme é esse? Que filme é esse? Por que não bota Lisbela e o Prisioneiro? Por que não coloca Alto da Compadecida? Sabe, esses filmes são maravilhosos, mas é porque Cinema Aspirinas e Urubu tem um contexto de uma crítica no período da Segunda Guerra Mundial, de um alemão que vende aspirinas no Nordeste, que é muito interessante. Tem um pano para manga para a gente poder discutir. Aí alguém Sim, disse, sim. bicho, esse cinema é muito intelectual. Eu não... Era de cinema nacional, bicho. E não era nem um filme antigo, um clássico, como. Tá Sim, entendendo? não, exato. Aí eu pensei, cara, será que a gente fez um grupo de cineclubistas com uma panelinha em Palmeiras e não percebeu? Entendeu? As nossas reuniões rolavam, todo mundo participava, escolhia um filme, ia ter Semana Glauber Rocha, ia ter Semana Fulano de Tal, Isso. ia ter um circuito mais família, um circuito mais comercial e tal, mas acabou não dando certo porque cada um tinha o seu trabalho, acabou ficando sem tempo Não, de não, poder não. Foi porque exibir. a panelinha da UFAL tomou conta da Não, Casa Museu Graciliano não Ramos. fale Eita! assim. Teve outros grupos que chegaram e. Ó, tem um pessoal que É, exibe aí, vamos fazer uma coisa juntos? é, Pô, beleza. Aí que acabaram tomando espaço. só exibia filme, não fazia discussão nenhuma, não Não. é? Não tirava Pois proveito é, daquilo, não é? Mas tinha poder político, tinha poder de convencimento, exato. era da UFAL, e a gente acabado de terminar a faculdade, meros estudantes e Estudante, cineclubistas, e a gente ficou bem para trás mesmo, né? tranquilo, Mas tranquilo. Mas é aquela coisa, voltando à lógica da problemática de produção de cinema, né? A gente enfrenta isso até hoje, né? O Anselmo, a gente celebra o centenário dele porque a obra que ele deixou é uma obra que é apreciada por todo mundo e a gente tem um vislumbre de um produtor, roteirista e ator. O cara fez esses três espaços. Geralmente você vê o diretor só sendo diretor e roteirista, ou o produtor só sendo produtor. Ele foi tudo isso. Ele foi produtor, ator, diretor e roteirista. Ele pega a obra do Dias Gomes e faz O Pagador de Promessas, adapta um roteiro ali para fazer O Pagador de Promessas. Ele desenvolve ainda como ator Madonna de Cedro, ele tá em O Descobridor de Esmeraldas, que tá o Jô Soares, ele é sim, o sim. roteirista do Descobridor de Esmeraldas, do Jô Soares. E ele tem contato com praticamente todo mundo do cinema novo. Cara, Se, no entanto, talvez... Pode ele fez falar. uma novela, né? Fez uma novela, né? As Pupilas do Senhor Reitor, uma das primeiras Isso. versões ele tá também. Tem umas coisas também na Rede Tupi que ele participava, tem muita coisa para TV, né? Porque é uma época onde você via um ator como Glória Menezes, ou mesmo, eu vou dizer Jesse Valadão, porque tá ali no cinema novo, Jesse Valadão, entendeu? Aquela coisa ali dos filmes de Nelson Pereira dos Santos, Boca de Ouro, filmes que falavam do Rio de Sim. Janeiro e tal. Eu falei Jesse Valadão, mas se você fizer uma pesquisa de Jesse Valadão, vai dar muito porno chanchada também. E esses É. atores e essas atrizes eram da TV, alguns do teatro também,
e todo mundo se conhecia, entendeu? No Rio de Janeiro, todo mundo ia para o laboratório da Líder, no Rio de Janeiro, para revelar algum copião, algum filme. É como o Luiz Carlos Barreto dizia, ó, tinha um barzinho, pô, em frente à Líder. Então a gente, quando deixava os rolos de filme lá, a gente ia pro barzinho. Então, eu tava lá sentado, tava tomando uma, tava Joaquim Pedro de Andrade do lado, Paulo César Saraceni, Jofre Soares lá no canto. Aí chegava mais Otton Bastos, aí você tava do meu lado, tá entendendo? Era um pessoal do meio artístico que, quando se falava em DEIC, Departamento de Entretenimento no Brasil, Artístico de Entretenimento, claro, como é que esse pessoal que nasceu dentro do universo do cinema, são artistas, vão se dar bem com o departamento que faz o conta-gotas do que vai ser produzido ou não? É claro que todo mundo vai tecer a maior parte das críticas. Foi necessário criar um tipo de cinema com metáforas, com onirismo exacerbado, talvez, para poder chegar no que estava querendo ser mostrado. A questão do Pagador de Promessas é que o Pagador de Promessas é uma crítica ferrenha a dogmas enraizados da Igreja Católica. Você sim. É claríssimo aquilo ali. Você ainda tem classes sociais brigando na frente da igreja. O que é que esse homem está fazendo aí com essa cruz de madeira? Aí você vê, obviamente, o negro ali, no coração de Salvador, né, capital negra do mundo, essa discussão dos grupos ali, isso é altamente cinema crítico, bicho. Não tem como escapar disso. E aí eu acho que a gente pode entrar também numa outra discussão. Porque no momento histórico, né, veja bem, é 62, não é já a redemocratização, depois já era Vargas, o Brasil, não é redemocratização, a primeira experiência democrática de verdade do Brasil, pós Getúlio Vargas, governo que é pós Juscelino Kubitschek, né, que mostrou todo o processo de 50 anos em 5, né, e é um governo do João Goulart, né, cara? João Goulart. É isso, pô. É aquela coisa toda, porque em 64 exato. Tem o golpe, tem afastamento do isso, é antes do golpe. Então, assim, é um momento que, politicamente, entre aspas, o Brasil está em paz. Então vai criticar o quê? As instituições, cara. Criticar a igreja. E é o que aparece, porque o Pagador de Promessas, ele pega a comunidade de Salvador, diz assim, olha, vamos botar ali na pauta quais são os meios religiosos que existem aqui, porque aqui é uma capital do mundo, então você tem o candomblé, você tem as igrejas de terceira ordem, como é que todo mundo reage a isso? Isso é Brasil. É como se você tivesse pego uma frase do Globo, o Globo dizia muito, olha, nós não somos essa cultura aí de músicas de câmara, nós somos uma cultura da macumba, nós somos uma cultura da capoeira. É basicamente isso. É uma cultura que é altamente miscigenada com o universo indígena e tal, com o colono explorador português, o colono explorador francês, o colono explorador holandês. É uma farândula social. É Peter Burke, né? É o ornitorrinco social. Nós somos ornitorrincos sociais. Quer ver uma coisa mais híbrida do que um ornitorrinco, bicho, em Peter Burke? Brasileiro, meu irmão. Brasileiro é praticamente tudo isso. E a experiência do Pagador de Promessas é cinema novo. Cinema novo, ele nasce em 59. Todo mundo, o cinema novo é Rio 40 Graus. Nasce em 59, depois ali vai até os clássicos com o nosso período. Mas o Anselmo Duarte, ele já fez em 62 o Pagador de Promessas, já visando pegar os principais elementos que chamariam a atenção nesse choque de cultura que existe em Salvador, no meio social, e preferencialmente no meio religioso. Eu confesso que não lembro de nenhum outro filme brasileiro que tem um choque que mostre tanto a Linda colocou a analogia do ornitorrinco. Eu acho lindo o ornitorrinco. Algumas pessoas não lembram do ornitorrinco, mas é uma criaturazinha que parece um castor, tem um bico de pato, põe ovos e dá leite. Põe ovos. Que é isso? E ainda tem veneno, ó. E tem veneno, bicho. É uma coisa impressionante. O brasileiro é um ornitorrinco social. Já dizia Marcelo Ridente da Sociologia, já dizia o Peter Burke, né? Mas assim, eu não consigo lembrar, de nenhum filme brasileiro de época, assim, até um cinema da retomada, que faça uma alusão tão direta à problemática da igreja como o Pagador de Promessas, no sentido de tentar traduzir os problemas evidenciados numa comunidade tão plurirreligiosa como a baiana, entendeu? Eu não consigo lembrar. Não, faz sentido. Eu acho que quem enveredou por esse caminho na sua primeira obra, também dos anos 60, vai ser o saudoso Zé do Caixão, né?
Ah, com A meia-noite certeza. levaria a sua alma, né? Aquela cena antológica Ah, dele comendo carne enquanto as pessoas passam na verdade. procissão numa Semana Santa, né? Uma heresia. Mesmo Exato, assim, exato. é uma cena só. É uma cena só. O Pagador de Promessa é o filme É inteiro. dentro da igreja, eles conversam com o padre. Isso, Não existe o outro ponto de vista no Zé do Caixão, só o dele. A crítica dele só. contra a igreja. Ele não conversa com um padre. Não é como o Isso, Auto não da conversa. Não, Compadecida. não. Não é como o Auto da É mais uma Compadecida. sátira, né? Ele está É uma sátira. satirizando, né? Isso, Exato. exatamente. Já em Auto da Compadecida, uma comédia maravilhosa, eterna, a gente vê o padre pegando dinheiro do dízimo e guardando, entendeu? A gente tem uma Isso. corrupção que acontece ali entre o bispo e o padre, que só querem saber de dinheiro. É uma coisa escancarada ali. É comediada, mas é um chefe, meu irmão. Aquilo é muito forte, é muito pesado aquilo ali para o universo da igreja, né? Quando você vê o cangaceiro chegando e dizendo: ah, não vou matar padre não, porque matar padre dá azar. E o padre diz: sobretudo para o padre. Tem elementos ali, quando eles pegam o dinheiro, quando eles tentam sair por cima da conversa, que estão apontando problemáticas que estão no nosso meio sertanejo nordestino, que são maravilhosas. O Pagador de Promessa, ele se sagra como uma coisa que foi exibida, para quem não sabe, foi exibida em 62 à tarde. E não, no horário da tarde em Cannes, na Riviera Francesa, não dá muita gente não, viu? Eles exibiram à tarde e as poucas pessoas que estavam gostaram tanto que disseram, esse filme tem que ir para o horário nobre. Aí acabaram Sim, colocando sim. no horário Eu eu nobre, eu eu entendeu? eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que em 62, quando ele ganhou a Palma de Ouro, François Truffaut, cara, E isso, fazia parte do júri. François exato. Truffaut, só ele, né? Chegou e Aham. disse, cara, esse filme aqui é diferente. Eu Né? ia chegar nesse As ponto. pessoas falam que ele disse, ele pediu para abrir os olhos, para dizer, olha, esse filme tem alguma coisa para dizer. Esse filme, então, a gente percebe isso. E não é só isso, cara. Você vai perceber também, e antes da pergunta da Linda, do que ela colocou aqui, você vai ver, em Aham. 62, Anselmo Duarte concorreu com Michelangelo Antonioni, Michelangelo Antonioni. isso, Robert Bresson, Bresson tá muito cara, bravo. e Luiz Buñuel. Só isso. E ganhou. E E a gente ganhou. ganhou, cara. A Só gente para a chega gente nesse ter uma ponto. ideia. É interessante porque o pessoal Liliane colocou aqui, e assim como todas essas problemáticas são atuais, são realmente atuais. É porque às vezes, como a gente é historiador, a gente sempre tenta ressaltar a memória ruim, né, bicho? É impressionante. A gente tenta, bicho, tem isso aqui que vocês estão esquecendo. Não esqueçam disso aqui, que pode se repetir. Essa é o principal bandeira da história, não fazer com que as pessoas não esqueçam. Porque o Auto da Compadecida alcançou várias gerações de uma vez só. É pior que o Chaves e o Chapolin. Você pode colocar no aqui, porque... E é interessante porque quando a gente ressalta essa coisa de quem estava lá, eu sou suspeito para falar de François Truffaut. Você sabe que o meu ídolo na França sempre foi François Truffaut. Gosto muito do cinema do Godard e tudo mais, mas Truffaut para mim é uma coisa absurda, assim, é fantástico para mim. E a construção de um cara que está ali dentro do tribunal, do júri, aliás, de escolha, e diz, olha, esse filme brasileiro aí, de 62, esse filme que chegou agora, que tem esse ator maravilhoso, que carrega uma cruz de madeira por esse deserto de solo rachado, pelo menos foi isso que ele colocou na carreira do cinema. A carreira do cinema fez uma prestação sobre o Pagador de Promessas. Eu queria a carreira do cinema, a revista de cinema parisiense, que estava lá de 62, mas é uma coisa muito rara de se conseguir, até mesmo na Cinemateca, só tem lá o arquivo das fotografias dela, e eu queria muito um exemplar dele. E todos os que estavam envolvidos no prêmio colocam ali comentários sobre os filmes. Luiz Buñuel colocou, a Bresson colocou e o Truffaut. E quando a gente vê o comentário do Truffaut, é exatamente como você falou. Olha, os filmes passam primeiro pelo júri para a gente ver quais são os horários que vão ser colocados. Eu ainda não entendo por que esse filme foi para tarde e não para noite. Aí ele ficou sabendo que tinha o interesse de Antonioni. Antonioni, para quem não sabe, Isso. um diretor fantástico e tal, é meio crítico com relação a outras produções, entendeu? Eu não vou dizer que o cara é egocêntrico, mas tem uns comentários dele em documentários que a gente vê uma coisa meio estranha com relação ao que ele acha das outras produções.
E algumas pessoas aparentemente impediram os horários principais, colocaram logo as obras dos reconhecidos da Europa e os da América do Sul. Cara, bota em qualquer horário aí, não tem como fazer uma revitalização aqui para encaixar. Bota à tarde. Cara, à tarde. Tem gente que vem de outros países para poder assistir. Ou seja, terceiro mundo passa na matinê, não é? Exato. Primeiro mundo passa no prime time, né? Nobre. No horário nobre. É uma pena, né, cara? Ô, Ailton, antes de levantar, antes de falar aí, eu acho que a Linda tinha falado algumas coisas aqui. O Claudenício, um abraço aí, meu amigo Claudenício. A Linda tinha falado sobre a Autocompadecida, porque alcançou várias gerações de uma vez só, isso faz sentido sim também. E a Liliane falou também sobre outras problemas, assim, que mesmo o filme tão antigo, a sua problemática, a sua temática ainda é tão atual, porque a gente está em 2020, mas a questão religiosa está batendo aí forte, até na questão política brasileira, né? Com certeza, a gente não tem como... como você vê uma crítica, não vou citar nomes, mas você vê uma crítica sobre livros de história que tem muitas palavras, tem muito texto. Aí você lembra de governos que proibiram livros com da década de 30 e tal. Aí você faz comparações com governos atuais, onde você vê pessoas que são da área da educação dizendo que certos livros têm muitas palavras, é melhor colocar umas figuras e tal. Quer dizer, eu como professor, eu não sei como opinar sobre isso. Eu não vou tecer aqui uma crítica venenosa, eu tenho um saco cheio de fazer militância de não sei o que, não sei o que. Você chega num ponto para discutir nas mídias aí, eu não faço mais parte dessa discussão não. Porque se eu for discutir, eu vou infartar. Não tem como discutir com relação a isso, entendeu? Então a gente fica meio de lado. Porque você não participa da discussão política. Eu vou discutir para fazer o quê? Para morrer do coração? Eu já tenho arritmia. Eu vou começar a discutir aqui, eu vou morrer do coração, entendeu? Mas é muito simples você poder perceber em alguns governos da história que queimaram livros, que destruíram a base artística. É como o Tarkovsky dizia, a consciência da sociedade está nos artistas. Porque os artistas eles estão num patamar... Você vai lembrar... Você pode lembrar da economia, eita, aquele ano a economia foi muito boa, mas você vai lembrar de uma peça de teatro, de um quadro, ou de um filme, ou de um livro que foi escrito por gerações, entendeu? Quando deixar de existir tudo, a arte vai continuar, porque aquela comunidade é reconhecida pela arte. É como você chegar numa ilha, num arquipélago afastado e falar de Tom Jobim, e todo mundo diz, Brasil, Tom Jobim, Brasil. Vai terminar tudo e vai existir essa menção. A Tom Jobim, a Bolsa Nova, entendeu? Porque a arte permanece. Você sabe disso, Edmilson? A arte sempre permanece. Sim, sim. A Linda colocou Linda, aí, maravilhosa sua... Não tem como discutir, né? Porque você precisa descer ao nível deles para entender a mentalidade. Não vale a pena. Até porque, Ailton, eles não entram em discussão, né? Entram em briga, né, cara? É uma pena. Exato. É uma pena. Tem uma diferença muito grande entre falar de filosofia e falar de politicagem, ou política e politicagem. Isso. Politicagem é a canalice. Política é uma ciência, entendeu? Então você fala de Maquiavel, você discute Erasmo de Roterdã, entendeu? No universo acadêmico. Isso é uma análise política, filosófica, né? E política você defende esse partido bonito também. E defende uma coisa e você defende outra diferente. Aí a gente acaba se matando. A galera da Farol FM acabou de entrar aí, viu? Um abraço aí. A galera do Farol FM. Isso, tem um vereador também, amigo nosso aí, acabou de entrar. Obrigado aí pela audiência, E a Linda tem outra pergunta, né? Argumento de burro é coisa. Pois é. Para um martelo, tudo em volta é o quê? Prego. É prego, um martelo, exatamente. Tudo em volta é prego. Ele não vai refletir de outra forma. Ele vai ver que tudo em volta é prego. Vai detonar. E Ailton, a sua última fala, quando você falava... Tá me ouvindo? Saindo da discussão, né? Pode falar. Tá me ouvindo? Aqui tá normal. Sim. Agora deu um pequeno delay. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem.
Pronto, você tinha falado sobre cultura, né, cara? E arte, né? E eu lembro que uma vez eu usei na sala de aula uma frase que eu dizia assim: o que é arte? É quando você faz algo e esse algo diz alguma coisa, se comunica, não é? Eu acho que o barato é isso, cara. E aí, no filme O Carteiro e o Poeta, tem uma frase sempre me impactou muito, aquela frase, toda vez que eu assisto o filme. Mais importante do que a mensagem a ser dita é como ela chega até a tua alma, Uhum. não é? É como ela vai chegar até você. Então, as pessoas dão muito mais atenção ao que é periférico, às diferenças de opiniões ou políticas, e esquece da beleza que está ali na tua frente e você não quer enxergar. Pois É é. complicado, cara. A gente vê isso em todos os níveis, todas as esferas artísticas. Porque quando você lê, por exemplo, O Ser e o Tempo, de Martin Heidegger, e você vê, Hum, cara, o Nobel de Filosofia, é Martin Heidegger. Só que Martin Heidegger andava com a braçadeira nazista no braço. Ele era sim, sim, ultranazista, Martin Heidegger. sim. E você, quando você começa a ler, cara, que coisa excepcional, que esse cara teve uma visão absurda, filosofia pura, O Ser e o Tempo. É, Mas olha só o que fugiu a imagem e acabou voltando. Existem certas discussões artísticas que talvez não toquem as pessoas porque existe um nublar de algumas características, talvez, dessa pessoa que não sejam tragáveis por todos, digamos assim. Um dos exemplos que a gente é está uma discutindo, pena, que veio cara. discutindo hoje, é o Anselmo Duarte, que talvez não foi aceito por alguns grupos porque não tomava partido de certas coisas. Ele queria estar em outro nível, digamos assim, na produção do que ele fazia. E talvez isso tenha sido um. O Ed aqui. Voltou? Tá me vendo? Sim, sim, tá tranquilo. Deu um Pois pequeno é, lagzinho, mas tá voltou. dando uns lagzinhos. Eu tô usando a 4G aqui. Mas o cinema do Anselmo Duarte, ele tem um empregado de forças que chama muita atenção e, mais uma vez, ele se mistura ao cinema novismo. Não é uma coisa alheia ao cinema novismo, apesar de você ter uma panelinha. Vou usar o termo panelinha porque a gente usou desde o início na discussão da live e o cinema comercial, ou não vou nem falar da porno chanchada, a gente falou da chanchada, mas cara, eles vão descer a lenha. Só que até na porno chanchada, Ed, tinha um sistema de produção que era muito encantador. Mesmo sendo uma trama tão baixa, digamos assim, em termos de argumentação, você tem uma coisa para você se nutrir dali, naquelas produções. Mas não agradava os cineastas que faziam parte dessa gama de intelectuais críticos do cinema novo, entendeu? Eu acho que a gente pode aprender com várias esferas artísticas. Você pode pegar ali por mais que você não goste de tudo, você pode pegar um elemento ali e trazer para sua compreensão e usar isso que você aprendeu com aquela obra ali para poder fazer uma coisa melhor. Pegar os principais pontos, digamos assim, daquele elemento ali. Né? E o Pagador de Promessas é Sim, uma sim, sim. celebração. Não há o que discutir do Pagador de Promessas. Em enredo, em elenco. Ô, Ah, ô, então, eu quero fazer uma pergunta, uhum, talvez a minha última, a gente só tem 10 minutos. aham. Ailton, aconteceu com Samu Robério, o que aconteceu com Orson Welles e outros, Anselmo ou seja, Duarte. depois, Anselmo Duarte. aí, Você disse Anselmo Anselmo rodou, Robério. Se o não Anselmo tiver sei aí. como veio aqui E aí, Anselmo Robério, Anselmo? viu? Mas Valesca, um falando com você abraço. aí. Valesca, uma colega Ah, minha, fotógrafa, né, e amante abraço. da cultura, que mora hoje em São Paulo. Está nos Amém. assistindo Grande aí. abraço. Grande Aconteceu com o abraço. Anselmo Duarte, que aconteceu com o Orson Welles. Orson Welles. Ou seja, depois de uma obra-prima, cara, não veio outro filme que lhe chegasse Não, perto. pois é, a gente vê Citizen Kane, aquela coisa em Citizen Kane, e todo mundo, Cidadão Kane, blá, blá. Realmente, Cidadão Kane, ele é uma escola. Então, como a gente falou, o cara, o Orson Welles equivaleria ao Jimi Hendrix na guitarra, né? Porque ele criou as coisas, né? Isso. E depois não fez tantas outras coisas. Você tem um documentário Pois é, sobre cara. ele, né?
The Stranger, aquela coisa toda em The Stranger e tal, Marca da Maldade, só que não teve... Que é um filmaço, né? É um filmaço, exato, mas Deus. não é reconhecido como Cidadão Kane. E aí você vê o Anselmo Duarte faz, e vem todo aquele estardalhaço do Pagador de Promessas, e depois, toda a obra que ele fez depois, cara, ninguém lembra. Não se lembra. As pessoas não citam. Tem uma coisa que alguns críticos falam, que é o primeiro impacto de algumas obras, porque quando você pensa em Francis Ford Coppola, vem o que na sua mente? Oi, repete, não ouvi não. Quando você pensa em Francis Ford Coppola, vem o que na sua mente? Poderoso Chefão. Pois é inevitável, né, cara? Não vem a conversação. Não vem a conversação. Não vem Tucker, aquele aprendiz e tal. Não Isso. vem esses filmes, que são obras de arte. Entendeu? Quando você fala em Truffaut, você ainda pode ver, vem Jules e Jean, que é um dos primeiros. Aí vem sim. Night, Noite Americana. La Nuit Americana, que ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, entendeu? Vem alguns filmes, porque é um cinema artístico autoral, entendeu? Mas certos diretores não emplacam mais do que uma obra para dizer que há um referencial. Porque talvez algumas coisas que vieram lá... Porque existe a coisa da comparação. A comparação é uma coisa maldita, já dizia Tarkovsky. Uma coisa pior que degrade do que a comparação, em termos artísticos. Você pega o Pagador de Promessas, você pega outra obra e tenta comparar, cara... A primeira obra dele causou mais impacto, vai ficar sempre maior do que a outra, não adianta. Só que não é disso que existe o universo da arte, você não pode fazer comparações, porque ambos os elementos são construções de uma época, ambos os elementos nutrem a partir de uma vertente que é muito particular, entendeu? Quando o Tropa de Elite foi exibido na Alemanha, que ganhou o Urso de Ouro, o Leão de Ouro é na Itália. Isso. Mas quando ganhou o Urso de Ouro, muitos críticos disseram que era uma obra de arte, e outros disseram que era uma alegoria neonazista, pô. Eu nunca esqueci isso que um crítico colocou. Cara, eu lembro, eu não sei se foi nazista, mas eu vi uma outra, eu lembro que eu li um artigo que falava que o filme era fascista também, cara. Fascista. E não só isso, né? Mas toda aquela problemática de você endeusar um cara, que é o Capitão Nascimento, que é um cara que está à beira do abismo, né? O cara que está em ponto de matar todo mundo, mas aqui no Brasil o cara foi endeusado. Então, olha, toda a problemática aí... Exato. No caso das obras do Anselmo Duarte... Ailton. E aí ele vem no momento em que a frase dele até hoje ficou, né? Bandido bom é bandido morto. Bandido morto. É a comunidade da barbárie, né? A coisa mais estúpida, é a comunidade da barbárie, que diz um bandido bom é um bandido morto. E a gente tá vendo isso. A gente tá vendo essa barbárie aqui no Brasil. Tudo que a gente cresceu acreditando, porque as bases sociais, você sabe, né? Não só em Contrato Social em Rousseau, mas em qualquer outra alegoria, você tem a organização social mediante uma reflexão sobre a ressocialização. Não vamos tirar a vida. Vamos ressocializar para que ele possa retornar ao convívio. Entendeu? Isso é dos direitos das penas, é becária, aquela coisa toda e tal. Mas foi o que nos separou da barbárie pré-Revolução Francesa, digamos assim. Sim, vigiar e punir. O Foucault, ele trabalha muito bem isso, essa questão, não é? O Beccaria também, sabe? Essa questão. E aí você percebe, cara, que mesmo assim, em 2020, o Brasil tem sérios problemas para compreender e aceitar o diferente. Eu vi um vídeo semana passada de uma mulher que foi enxotada, que foi chutada, literalmente, de um ônibus porque tossiu. Ou seja, a tosse de uma mulher transformou ela no inimigo em tempos de pandemia. Então, a neurose, o terrorismo, a ignorância, cara, infelizmente, chega com tanta força também que eleva, né, potencializa as neuras, os medos, os preconceitos. Com certeza. Essa neurose coletiva ainda vai deixar sequelas muito difíceis de serem retiradas. Eu vi um comentário de um sociólogo sobre isso esses dias. Teve um que ainda disse, olha, tem uma coisa bacana nisso que está acontecendo. O que é que você pode tirar de bacana nisso que está acontecendo, cara? Não é possível. Ele dizia o seguinte, alguns jovens estão percebendo que eles têm muita coisa e outros jovens não têm tanta coisa. Eles chegaram a discutir isso na crítica que ele fez, esse sociólogo. Sim. Eu vi um artigo... Eu vi um artigo que dizia assim, né? Até que fim as barreiras e os abismos sociais começaram a ser vistos. Né? Uma prova disso é o Enem. Nem metade dos meus alunos
tem um computador em casa. Claro. Sabe? Sabe, eles têm até um smartphone. Sabe, os 70%, 80% dos meus alunos de escola pública têm um smartphone, 70%. Mas vão para a escola para pegar o Wi-Fi da escola, porque em casa não tem internet. Não tem internet, esse é o problema. Eu vi um comentário do secretário, do ministro da Educação, não é para pensar nessa questão social, não. É os melhores é que vão passar. Cara, você quer comparar a criança que corta cana com os pais em um horário, que vai para casa e não tem nem o que comer em casa, e comparar com um aluno de uma escola privada, que só tem estudo ali, tá no quarto dele, com Wi-Fi 30 mega ali, o computador só para ele, os melhores livros, professor particular. Você quer dizer que não tem diferença, que aquele menino vai conseguir chegar no mesmo lugar que aquele? Isso é absurdo. É um princípio de demência que não há como discutir. A gente tem 3 minutos e qualquer pergunta que quiser... Renan entrou agora, abraço Renan, professora Marcela também. A gente está finalizando a nossa live, a gente começou tem 1 hora numa discussão sobre o cinema de Anselmo Duarte. E a gente chegou a vários pontos críticos sobre o Pagador de Promessas e a gente teria que fazer até uma outra live, Ed, se fosse discutir as outras premiações da noite, em 62, na Riviera Francesa, com Louis Buñuel, com Antonioni, entendeu? Sim. Porque nós temos, em 62, clássicos absolutos do cinema e quem é chamado O Pagador de Promessas, né? Por um cara que era um ator de chanchada. Pois é. Chanchada, viu, galera? Não é porno chanchada, não, viu? Não porno chanchada. Apesar de que você colocar lá chanchada, diz. E aí, suas últimas palavras? Não, eu só digo, olha, quem não assistiu Pagador de Promessas, quem não está familiarizado com a Vera Cruz, com as antigas produtoras brasileiras como a Atlântida, que faça uma pesquisa, você tem uma ferramenta fantástica aí do seu lado, para você fazer uma pesquisa e poder ver um pouco desse início das produções no Brasil, nos anos 50 e 60, e até que ponto existe uma influência maravilhosa artística na construção de O Pagador. De 2020 só. Galera, olha, esse vídeo, a partir de agora, quando eu encerrar, ele vai para o IGTV, então vocês vão poder assistir ele na íntegra, ele não vai ficar só 24 horas aí. Depois o Ailton vai colocar no IGTV dele, e a gente também, eu vou editar, vou deixar na horizontal, certo? A gente vai colocar no site, no YouTube do programa Mundo Pop, tá certo? Então fica tranquilo e a gente vai tentar fazer uma edição que deixe uma coisa bem dinâmica mesmo. Vai estar lá, essa live, outras lives minhas de professor Ailton também já estão disponíveis, certo? Grande abraço a todos e a todas. Ailton, deixa aí suas redes sociais, deixe suas redes sociais. Olha, quem quiser me procurar, vai no Instagram, coloca lá Costa Livre Filmes, que é a minha produtora, ou então Ailton da Costa, né? Você vai ter acesso ao canal de videoaulas no YouTube e ao canal da Costa Livre Filmes. Perfeito. E eu, Ednilson e Cultura Pop, certo? Para Instagram, para YouTube, tá bem? E aí, galera, segue o canal do professor Ailton, segue o meu canal também, deixa lá, eu acho que a gente pode falar isso também, deixa lá teus sentimentos sobre essa live, deixa tuas considerações, e deixa também aquilo que... professor Edmilson, Ailton, fala sobre isso, né? Deixa lá algumas dicas também, tá certo? A gente está aberto.